Graça e paz abençoados, melhor dia para todos. Hoje eu quero deixar uma mensagem da graça de Deus para todos vocês. Estou com um estilo hoje diferente, né? Estou na Serra de Santarém, Itapipoca, e eu quero deixar uma mensagem da graça de Deus para vocês hoje com o tema: Jesus já voltou ou a Bíblia está errada? Jesus já voltou ou a Bíblia está errada? Na realidade, quando tratamos desse assunto que Jesus já voltou, é bem complicado, porque o sistema religioso ele tem pregado que Jesus ainda vai voltar, né? Então, quando se trata sobre esse assunto que Jesus já voltou ou Jesus vai voltar, se torna um pouco complicado para nós falar, porque nem todo mundo acredita ainda que Jesus já voltou, ainda estão na esperança que Jesus vai voltar. Mas eu quero caminhar juntamente com você um pouquinho aqui dentro da Bíblia, convidá-lo, você, para meditar juntamente comigo e você entender se Jesus já voltou ou a Bíblia está errada. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28 diz assim: Assim também, como Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, os quais o espera para a salvação. Assim também, como Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o espera a salvação. Exatamente texto como esse, que quando as pessoas lerem, eles não entendem sobre a questão que Jesus já voltou. Por quê? Porque eles dizem: ora, se Jesus ia voltar a segunda vez, quando foi que Jesus voltou a segunda vez? Na realidade, eles lerem esta passagem aqui como que fosse uma passagem futurística. Eles lerem como que fosse uma passagem que fossem acontecer ainda. Então, se você passar a ler e respeitar as pontuações e vírgula, você vai ver que ele vai dizendo assim, ó: e assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quem é que estava esperando por esta salvação? Os judeus. Quem é que estava esperando Jesus voltar? Os judeus. Quem é que estava esperando para esta salvação ser concreta? Pedro, João, Paulo, aquele povo que vivia no século I. Então, se eu pegar esta passagem e colocar ela para ser uma passagem futurística, eu sim ainda vou dizer que Jesus vai voltar. Mas na realidade, esta passagem aqui não era uma passagem futurística. Esta passagem era uma passagem que se cumpriu até o ano 70. Na realidade, no ano 70, Jesus voltou, porque ele cumpriu com todas as promessas que ele fez. Então, no ano 70, aconteceu a parousia, aconteceu a volta do Filho do Homem em juízo para julgar Israel. Interessante que em Romanos capítulo 13, versículo 11, também vai falar sobre a vinda de Jesus. Desperta do sono, Romanos, ou desperta do sono, tu que dormes. O que foi que ele quis dizer aqui? Olha aqui o que é que diz aqui, Romanos capítulo 13, versículo 11. Isto fazei, conhecido ou conhecendo o templo, ou o tempo, que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós tornamos crente. Quem estava falando isso? Paulo falando aos romanos. Desperta tu que dorme. O que era isso? Todo homem que morria, ele morria e ficava exatamente o seu espírito preso ao túmulo, preso debaixo da terra. É tão certo que a um momento a palavra diz que Jesus foi pregar para o cativo e os cativeiros e resgatou aqueles que estavam presos nos agrilhões. Aonde é que ele estava preso? Na terra. Então as pessoas que morriam, eles ficavam adormecidos esperando exatamente a volta de Jesus. Por isso que eles estavam aonde? Estavam dormindo. Então Paulo disse: olha, já é a hora de despertar do sono, é hora de acordar, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes.
Será que mais perto, essa palavra mais perto que Paulo falava, era mais perto mesmo ou ia ainda se prolongar 2001 ano? Ou melhor dizendo, 2020 ano? Porque na realidade esta promessa aqui era uma promessa para os dias atuais que iam acontecer. Paulo estava escrevendo aos romanos, mais ou menos no ano 66, 67, mais ou menos isso, e ele disse: olha, desperta, porque ele vem, e quando ele vier, o que vai acontecer? Ele vai nos levar. Então, espera só mais um pouquinho na esperança aí, fique na esperança, porque a nossa salvação já está perto de acontecer. Não era a nossa salvação de Chagas Bezerra hoje. Não era a sua salvação, porque quem estava esperando a volta de Jesus era eles. Jesus, filho do homem, que viria sobre as nuvens. Nós já nascemos salvos, separados, sem pecado. Já nascemos eleitos por Cristo. Pouco tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim: pois ainda um bem pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Pouco de tempo, será que duraria mais de 2000 anos? Não duraria. Então eu não posso pegar esta palavra, futurizar ela e dizendo que Jesus ainda vai voltar. Jesus, a promessa dele voltar aconteceu no ano 70. Se você for lá para Mateus capítulo de número 24, você vai ver ele dizendo: a minha vinda sucederá quando todas estas coisas acontecer. E aí ele fez uma lista das coisas. Uma das principais para os judeus era o templo de Jerusalém ser destruído. O templo de Jerusalém ser derrubado. E quando foi que o templo de Jerusalém foi derrubado? Ano 70, pelo general Tito. No ano 66 e meio, mais ou menos, começou a perseguição aos cristãos, à Igreja de Cristo. Quando se deu no ano 70, foi a finalização de tudo. General Tito derrubou o templo de Jerusalém e aí os discípulos entenderam que aquilo ali era exatamente a volta de Jesus, porque o maior símbolo para os judeus era o templo de Jerusalém. Quando Jesus falou em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, quando o templo de Jerusalém caiu, eles entenderam que estava acontecendo a vinda de Jesus. Se Jesus ainda não voltou, Paulo está vivo. Será que Paulo ainda está vivo? Não, Paulo não está vivo. Paulo morreu. O general Nero cortou o pescoço dele. Mas Paulo estava na mesma esperança. Então, se esta palavra ainda é para os dias atuais, Paulo ainda é para estar vivo. Olha aqui o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Nós aqui, não é nós, Chagas Bezerra. Nós aqui não é você. Nós aqui era Paulo. Depois nós, os vivos que ficamos. Então ele estava dizendo, Paulo estava também incluso nesse arrebatamento, na volta de Jesus. Aí ele disse, depois nós, o que ficamos, vivos seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a minha pergunta para vocês hoje é, se Jesus ainda não voltou, Paulo está vivo? Não. Paulo morreu no ano 68, todos sabem a história. Mas Paulo disse que depois nós. Dá para se entender? Entendeu? Metanoia de Cristo, metanoia ou mente de Cristo ativada. É exatamente isso que nós queremos deixar para vocês. Jesus já voltou, já cumpriu com todas as promessas. A promessa da volta dele não era para Chagas Bezerra. A promessa dele era para Paulo juntamente com aquele povo que estava esperando ele voltar, como filho do homem. Para nós, ele já voltou, ou ele pode voltar hoje mesmo para mim, me levando, tirando desse corpo de humilhação, de corpo de sofrimento, de angústia, e levar para si o Espírito. Se Jesus ainda não voltou, o soldado que ultrapassou Jesus também é para estar vivo. Mas o interessante é que ele provavelmente morreu, porque eu não sei a história desse homem. Vocês lembram daquele soldado que pegou uma lança e ultrapassou Jesus? Pois é, a promessa também era para ele.
Olha o que é que diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo aquele que ultrapassaram, falando do soldado romano, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, o amém. E aí? Soldado ainda está vivo? Provavelmente ele esteja vivo em algum canto se você está pregando que Jesus ainda vem. Ou a Bíblia está errada? Provavelmente eles escreveram coisa errada na Bíblia, porque quando você diz que Jesus ainda vem, ou quando você está esperando a volta de Jesus, você está dizendo que aquele soldado romano está vivo, você está dizendo que Paulo está vivo e que João também mentiu quando estava escrevendo o livro do Apocalipse. Olha aqui o que João disse aqui no livro de Apocalipse. João também testifica da vinda de Jesus. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 20, que é o último capítulo já do livro do Apocalipse, já para os fins dos tempos. Os fins dos tempos era o quê? Anos 70. João estava escrevendo aqui o livro do Apocalipse mais ou menos no ano 68, 69, que foi a finalização aí do livro do Apocalipse. Apocalipse 20, 22, versículo 20, diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Certamente cedo venho. Esse cedo é cedo ou ia demorar? É claro que era cedo. Por quê? Se João estava escrevendo este livro aqui no ano 68 a 69, mais ou menos, um ano depois, Jesus voltou. Um ano depois, Jesus veio com a promessa dele para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para julgar o povo de Jerusalém. Então, meus queridos, não espere mais Jesus voltar, porque ele já voltou. Talvez seja uma decepção para você ouvir 40 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos que Jesus ia voltar. E de repente aparece aqui o Barba Negra dizendo para você que Jesus já voltou. Mas não é palavras minhas, não é palavra de Chagas Bezerra. O que eu estou falando aqui é para vocês dentro da Bíblia, mostrando versículos dentro da Bíblia que provava que Jesus ia voltar. Então, Jesus voltou ou ele ainda vai voltar? Não, ele já voltou. Aí você diz assim: Chagas, então não vale a pena mais servir a Deus, porque eu estava servindo a ele e esperando a grande volta de Jesus. Então não vale mais a pena servir a Deus. Meu amado, se você pensa desta forma, você é o mais miserável de todos os homens. Repito, se você estava apenas esperando a volta de Jesus, você é o mais miserável de todos os homens, porque Jesus não vai voltar em juízo para você. Jesus voltou em juízo para Israel. Jesus, ele vai voltar para nós como o príncipe da paz, como ganhador de todas as batalhas, como aquele que tem uma coroa sobre a vossa cabeça, como aquele que perdoou todos os pecados dos judeus e nos salvou também, nos livrando do mundo da perdição. Ele vem para nós como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nada para fazer, mas ele já fez todas as coisas. Então, meu querido, se você estava esperando apenas a vinda de Jesus, glorifica a Deus hoje, glorifica o nome dele e exalta, porque ele já voltou. A promessa que ele fez para o seu povo, ele já fez, já cumpriu. Hoje, ele não precisa voltar mais, porque ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Exalte o nome dele, porque ele te escolheu, está contigo 24 horas. O teu nome já foi escrito no livro da vida, que não se apaga eternamente. Então, meus queridos, Jesus já voltou. A Bíblia não está enganada quando ela fala a respeito que Jesus ia voltar. Não espere mais Jesus voltar, porque ele já voltou. E ele não voltou, não foi para mim, mas ele voltou para você. Melhor dizendo, ele não voltou para mim, nem voltou para você. Ele voltou para os judeus, ele voltou para Israel, ele voltou para Jerusalém. Aquele povo que tinha uma promessa e que estava esperando a vinda de Jesus. Mateus capítulo de número 24 relata toda a história do que ia acontecer quando viesse a vinda de Jesus. E certamente ele já voltou,
já cumpriu com toda esta promessa que ele tinha prometido para o povo de Israel e ele não vai mais voltar para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja já aconteceu. Ah, Chagas, então não vale mais a pena eu estar servindo a Deus desse jeito? Meu amado, se você tivesse servindo a Deus só apenas esperando a vinda de Jesus, você é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque Jesus ele fez muitas promessas. E uma dessas promessas nós estamos inseridos nela, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui na terra. Mateus capítulo de número 24, versículo 34, para finalizar a nossa mensagem, tá bom? Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não passará esta geração. Esta não é a geração que Chagas Bezerra está vivendo. Era a geração que Jesus de Nazaré vivia. Geração século 21. Ou melhor, século 1. Nós estamos no século 21. Não passará esta geração sem todas essas coisas aconteça. Que todas as coisas que ele prometeu. Então ele diz no versículo 35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou Jesus também mentiu? Será que a Bíblia mentiu? Será que Jesus mentiu? E ele ainda vai voltar para buscar o seu povo? Não, meu querido, já aconteceu. Jesus já voltou. Descansa teu coração, meu amado. Descansa teu coração. Agora que é a hora de você glorificar, exaltar o nome dele, porque você foi escolhido, foi eleito, foi purificado, lavado, redimido, antes mesmo de vir para esta terra. Então, meu amado, hoje é o dia de você glorificar a ele, exaltar a ele, porque você tem liberdade. Nada mais te impede você adorar o nome dele. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, diretamente de Santarém, Itapipoca, terrinha querida, terra fria, por isso que eu estou assim, ó, com agasalho, estou com o chapéu aqui, estou uma vestimenta diferente, tá bom? Então, para vocês, melhor dia, melhor noite, melhor tarde, graça e paz. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso canal para fortalecer. E não se esqueça também de se inscrever se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal Evangelho da Graça Visão de Águia, tá bom? Graça e paz, melhor semana para todos vocês. Valeu, abençoados!